Boa noite, segunda-feira, 10 de outubro de 2005. Estamos aqui para a 27ª edição de Maiêutica. Cabe aqui um alô aos nossos amigos lá da Escola Comercial Mário Leme Walter, onde estivemos na última terça-feira na condição de técnico em comunicação do Instituto Nacional do Seguro Social. Nós e mais a nossa chefe do setor de benefícios, a Ângela Cristina, mais o gerente regional do INSS, nosso colega Marcelo Bertoldo Mota, estivemos lá naquela tradicional escola levando a mensagem previdenciária, afirmando a importância da previdência pública para a construção da nossa tão sonhada brasilidade. Nós fomos lá muito bem recebidos, tivemos um contato intenso com todo o corpo docente e discente da escola comercial e isso muito nos gratifica. Sebastião Caluri, é em seu nome que eu cumprimento todo o pessoal e agradeço mais uma vez. Os nossos convidados de hoje, a nossa amiga Kátia Marque de Angeli, que é a responsável pela nossa biblioteca municipal. Ela vai estar falando também acerca das atividades dela no coral, da atividade dela enquanto artista e também um pouco acerca de nossa biblioteca. E na segunda meia hora, eu não vou dizer o nome para vocês. Ela é filha do nosso amigo de infância, Gilmar Lourenço Zani, uma das responsáveis pela Zani Turismo. Vai estar aqui falando sobre viagens, as viagens que nós podemos desenvolver nesse nosso planeta. Por enquanto a Zani Turismo mexe apenas com viagens neste planeta, tá? Daqui a pouco talvez a gente vá para a Lua e essas coisas mais. Daqui a pouco a gente volta. A primeira meia hora de Maiêutica, todos sabem, segue sob o patrocínio da farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e também do restaurante Piazza. O restaurante Piazza, todos sabem, é o ponto certo do seu paladar. Amiga Kátia, boa noite. Boa noite, Lázaro. Você é Kátia Marque de Angeli, casada com nosso amigo José Alberto de Angeli. Exato. E mãe de quem mesmo? Qual o nome daquela princesa? A Laura. Laura de Marque de Angeli. Ela está com quanto tempo, a Laura? Há 3 anos e 8 meses. 3 anos? Isso. O tempo passa. Passa rápido. A Laura já canta, já pinta, ou só pinta e borda por enquanto? Por enquanto só pinta e borda. Kátia, há quanto tempo você é uma das componentes do nosso coral municipal? Bom, eu faço parte do coral, acho que desde 97. Fiquei até 2001 no coral. E deu um tempo, porque Laura estava a caminho, e pretendo voltar assim que possível, né? Tenho um projeto de estar voltando a compor novamente uma das integrantes do coral. Você era soprano ou contralto? Não, contralto. Contralto. É, uma voz muito forte. Alguma música lá do tempo que você esteve no coral marcou mais, Laura? Laura, olha só, Kátia. Olha, gostava de todas as escolhidas pelo nosso maestro, né? Mas sempre uma ou outra encantava mais. Aleluia, né, de Handel. E El Vito era um folclore espanhol e muito requisitado também nas apresentações. Agora, sempre vem aquela pergunta, né, acerca daqueles que trabalham com a música. Nós somos felizes porque cantamos ou cantamos porque somos felizes? Eu acredito que... Eu acho que é os dois. Não só somos felizes porque cantamos, mas cantamos porque também estamos felizes. Cantar ajuda a ser feliz. Ajuda e muito. Você recomendaria a qualquer pessoa que fosse para o coral? Sim, eu acho que eu sempre tive vontade, né?
e não foi nada difícil esse contato com o maestro. Fiz um teste e fiquei lá pelo menos uns 5 anos participando. Então é uma maneira de um relaxamento e aquele envolvimento com os colegas ali, toda segunda-feira, né, que existe ainda os ensaios, né? Isso daí é muito prazeroso. Agora você falou em relaxamento, foi essa busca de relaxamento que te levou à pintura? Porque nós estamos aqui com esses quadros aqui, essas obras de arte que são de sua autoria. Sim, eu acho que para mim é realmente uma forma de relaxar. A gente esquece dos problemas que a gente enfrenta no dia a dia e através você está pintando, você realmente se desliga totalmente dos problemas, né? Mas algo que eu faço assim desde 86, que eu comecei a pintar em tela, e pinto para mim, não faço nenhum comércio. Então Você nunca chegou a comercializar uma obra sua? É apenas para mim mesmo, e faço mesmo por inteiro prazer e conforto. Após o nascimento da Laura, mudaram as temáticas de suas pinturas, Kátia? Sim, eu deixei de pintar por enquanto, porque precisei dar todo esse tempo que eu tinha disponível para ela. A gente trabalha fora, então fica mais difícil. Você está dentro da sua casa, você tem que estar disponível para sua filha. E faço isso agora e já estou encaminhando a Laura também para a pintura. Vejo que ela tem uma certa vocação. Então a gente já está fazendo alguns trabalhos. Agora atrás de você aí nós temos uma belíssima paisagem, né? Uhum. E aqui à minha direita seria uma natureza morta, flores. Sim, há preferência nos temas quando você trabalha com a pintura? Eu já gosto mais de uma pintura espatulada, acho que foi uma das minhas últimas telas e que eu gostei bastante. E não foi tão difícil de fazê-la, e eu não esperava que fosse ficar. Acho ela uma das telas mais bonitas que eu tenho, e enfim, não é nada difícil, apenas se você tem a vocação, tem o prazer de pintar, realmente tem que começar para ir desenvolvendo isso que existe dentro da gente. Você que tem seus quadros lá na sua casa, quando você olha para um quadro que você fez, você tem aquela vontade de ir lá e dar uma mexidinha, alterar alguma coisa, ou você considera aquela obra acabada? Ah, não, eu tenho algumas coisas que eu gostaria de mexer, sim. Você, com o passar do tempo, vai entendendo um pouquinho mais, e então existem traços que você não gostaria mais que ficasse daquela forma. Gostaria de mexer, trocar e você até mudar algumas cores. Então, mas existe isso. Eu acho que é com todo mundo isso daí, não é nada particular. Agora, a sua formação no campo da pintura, como que ela se deu? Ou você é autodidata? Não, eu não tenho nenhuma formação artística. Pinto mesmo desde de criança. Sempre gostei desse lado. Um lado que me chamou muito a atenção, e até que demorei um pouco para iniciar, mas não tenho nada assim certo para algum tipo de pintura em especial. Agora, no campo do trabalho profissional, Kátia, mais assim dizendo, qual que é a sua formação? A minha formação, eu não sou bibliotecária, sou responsável pela biblioteca municipal. Eu sou escriturária, funcionária pública municipal, e estou à frente da biblioteca já nos últimos 4 anos.
Eu não quero corrigir a Kátia aqui, né? Ela disse que não é bibliotecária. Óbvio, você não é formada especificamente para exercício dessa tarefa, na biblioteconomia, como é chamada, né? Agora, eu sempre advogo que as pessoas também, elas não podem ficar muito restritas à existência ou não de um diploma que condicione o título ou que fundamente a titulação, né? O mercado, creio eu, é a opinião minha, porque a função de jornalista, ela passa muito por esse crivo, uma discussão intensa se o jornalista deve ter diploma ou não deve ter diploma. Eu sempre afirmo, olha, eu sou contra a exigência do diploma para jornalismo, mas eu sou contra a exigência de qualquer diploma que se possa imaginar, mas isso é opinião minha. Médicos, engenheiros, advogados, sejam quem for, esses diplomas, outro dia até um articulista lá da Folha de São Paulo escreveu, né, que eles deveriam ser vendidos em bancas de revistas. As pessoas comprariam, que depois elas se habilitariam para o exercício profissional, fosse na prática, fosse da forma que mais bem desejasse, e que por ali, não é, a clientela que confiasse ou não no trabalho, tamanho as coisas que andam acontecendo aí no mundo acadêmico, tamanha as articulações que se estabelecem para conceder autonomia ou não para determinada pessoa executar ou não uma determinada tarefa. Mas olha, isso é uma opinião minha, então na minha opinião a Kátia é uma bibliotecária, apesar de não formada em biblioteconomia, e ela há tempos vem militando ali na nossa Biblioteca Municipal Carolina de Moura Lebrandi. Exato. Agora, eu falei bastante, tem hora que eu falo mais do que entrevistado, mas também, né, a gente tem que manifestar aqui a nossa opinião, e a minha opinião é essa. Gostem ou não gostem os senhores advogados, os senhores médicos, os meus colegas jornalistas, e as bibliotecárias, os enfermeiros, ou quem mais que seja. Kátia, a nossa biblioteca, ela é bem frequentada? Sim, ela tem uma frequência bastante grande, né? Em torno de 300 a 350 pessoas diárias. Universitários costumam frequentar a biblioteca? Alguns sim, mas a maioria é no ensino fundamental, o infantil e os demais usuários também, não só em pesquisas, né, mas as pessoas que nos procuram, mesmo no campo universitário, na universidade, na faculdade, tem a biblioteca, e de uma maneira geral bem composta, bem nutrida de bons livros e de tudo que é necessário para os cursos que são realizados dentro daquela faculdade. Mas alguns dessas pessoas, né, que cursam a faculdade, nos procuram. E a internet, que é o auge do momento, não faz frente à biblioteca, porque a biblioteca continua sendo especial, sendo um recurso excelente. Você acredita que para o todos livro os níveis ainda não foi substituído? Não, de maneira Talvez alguma. Eu nunca venha a acredito ser. que nem venha a ser. É que a maioria dos professores exigem um trabalho feito não só através de pesquisas da internet, né, retirado da internet, e sim busca em livros, né, em acervos que são encontrados em biblioteca. Há funcionários suficientes na biblioteca de Leme para que ela bem cumpra a sua função social? Não, a gente é carente, né, em vários pontos, e um dos pontos é a falta de funcionário. E o espaço, como é que está? Olha, o espaço poderia ser melhorado. Uma das grandes dificuldades é a falta da informatização da biblioteca, ainda é tudo manual, e também o local acaba sendo... a gente precisaria de um gerador
de um ar-condicionado direto, você entendeu? Aquele piso superior, parece que ali a temperatura fica um pouco elevada. Ah, né? sim, Nos sem dias condições de ficar naquele espaço, de ser utilizado para qualquer coisa, principalmente no verão. E para a conservação dos livros, Kátia? E se aparece um cupim, como é que a gente faz? Bom, Isso eu faço uma pergunta, talvez na nossa própria casa, né? Que às vezes o livro lá acaba sendo comprometido. Como é que se trata um livro, por exemplo, que seja ali infestado por uma praga dessas? Bom, a biblioteca, ela vive de doações, tá? Então, nós não temos, ou melhor, temos poucos recursos para adquirir livros. E quando nos chega uma doação, ela é feita uma avaliação e todo o material é visto e cabe a nós a ver se existe se eles estão ou não infectados por fungos, ácaros, e que geralmente estão por estarem guardados e encaixotados durante muitos anos até. Então, o que é feito? É feito uma limpeza desse material, ele é escolhido, o que for bom para o nosso acervo é separado, o que não é descartado para venda como papel e revertido na compra de livro novo, tá? Lembrando que o preço do papel hoje em dia é muito barato. A gente precisa ter uma quantia muito grande de descarte para poder comprar um livro, ou um, ou dois, ou três livros com esse dinheiro vindo do papel, tá? Do descarte do livro. Voltando à forma que é feita o manuseio da limpeza, existe um preparo especial. Até um dos funcionários nossos, o seu Adão, prepara de uma maneira que a gente possa passar esse material, um líquido no livro para limpar, já dando o primeiro contato da limpeza com o material. Em segundo, a gente usa a cânfora em pedra e mais o cravo da Índia, que são os que combatem o fungo e os ácaros, tá? E o cupim realmente é uma praga difícil de se combater. Se o material já vem com esse problema, ele já é descartado para não contaminar os demais que estão lá dentro. E o acervo histórico que a biblioteca possui, que é grande, né, de jornais, talvez ela tenha a melhor coleção de jornais antigos aqui do nosso município, né? Sim. Há condições de cuidar daquele acervo todo? Ele passa por esse processo também, sempre o funcionário está na limpeza desse material, exige certos cuidados, porque esse acervo desde a década de 40 e isso exige muito da pessoa para o manuseio das folhas, do próprio papel que nesse tempo todo fica até meio que em decomposição, vamos dizer assim. Mas a gente, para todos que nos procuram para fazer alguma pesquisa, a gente passa determinadas noções de como deve ser manuseado esse material. E a atualização da biblioteca, há condições para que ela seja considerada atualizada, Kátia? Olha, ela realmente precisa de uma atualização. A parte técnica, existem determinadas áreas bem desatualizadas e a gente está providenciando isso já para... temos contato com o nosso assessor de cultura, que é o Antônio Tranquilin, e nos prometeu que será feita uma atualização do acervo. Então está havendo esse contato. Sim, visando... inclusive a informatização da biblioteca. Temos contato, o
o prefeito já mandou alguém até nós para fazer verificar a questão do local, né? E os pontos para que possa ser informatizada a biblioteca, junto com os demais setores da prefeitura. Agora, de vez em quando, a gente vê chegar alguns ônibus ali cheios de alunos escolares, fazem fila, entram, depois voltam, o ônibus vai embora. O que esse pessoal vai fazer lá, cara? Trata-se da visita monitorada à biblioteca, né? Esse ano considerado o ano da leitura, e todas as escolas, de uma maneira geral, agendam com a gente a visita de algumas classes para conhecer a biblioteca e fazer parte desse mundo que a grande maioria desconhece, né? E então chegam os ônibus. Até agora, de abril a junho, nós recebemos cerca de 2.000 crianças lá, nesse período de 18 de abril a 13 de junho, e todos conhecendo, a maioria não conhecia uma biblioteca, e nós, além disso, dessa visita monitorada, explicando tudo, como se procede, como deve ser feita uma pesquisa, como se deve usar o espaço biblioteca, né? Os cuidados com o livro. Nós também aproveitamos esse momento e fazemos uma videoteca, sempre com às vezes, dependendo do assunto que está sendo trabalhado com as crianças, a gente apresenta um determinado filme educativo, claro, mas nesse período que eu acabei de dizer, nós passamos filmes do Maurício de Souza, né, a Turma da Mônica, e onde falava um pouco da vida do campo com a vida na cidade grande. E calhou de ser o assunto do momento em quase todas as escolas que passaram por lá. Agora, você falou em vídeos, parece que os nossos equipamentos lá da biblioteca, os amigos do alheio andaram visitando a biblioteca, né, há pouco tempo e desfalcaram lá. Isso, exatamente. Houve um furto, né, agora em dia 13 de junho passado, e nos levaram um aparelho de som, era um aparelho 4 em 1, né, e que fazia parte de uma sala onde muitos dos nossos amigos, usuários, fazem leitura de jornais, revistas e outros materiais interessantes para essas pessoas, e aproveitava daquele local e ouvia um disco, geralmente da discoteca que a gente tem, alguma coisa, às vezes algum clássico, fazer daquele momento que ele está aproveitando uma boa leitura, ele também desfrutava de uma obra clássica, por exemplo. Às vezes fazia através de um disco em vinil, eu às vezes fazia através de um CD de música clássica. Então, dependia muito de cada um que passava por lá. E esse aparelho foi furtado, dentre outras coisas, e então tudo gera um desconforto, porque a gente deixa de ter esse material e poder oferecer isso ao público, aos usuários. Por ser um lugar público, é meu, é seu, é de todos nós, né? E infelizmente a gente deixa de oferecer essa parte, fica faltando, porque existe uma certa burocracia. Existia um seguro, esse seguro até ser acionado e tudo mais, então leva um tempo para a gente estar adquirindo novamente os bens furtados, né? Ainda não foi reparado, então, ainda né, por força do trâmite burocrático. Exato. O auditório parece que foi reformado esses dias, né? Isso, foi sim, foi trocado. trocado. Salete Aparecida Ciconia Mark. Exato. O anfiteatro foi
trocadas poltronas, né? Já vinha com a gente desde o início, há 22 anos, que existe um anfiteatro, que existe a biblioteca neste prédio, né? E, então, aquelas cadeiras foram retiradas e trocadas por longarinas novas e na cor azul, muito bonitas, por sinal. A Kátia acabou de falar, né? São 22 anos que existem aquelas dependências. E quando elas foram inauguradas, até podia se afirmar, tratava-se de um espaço razoável, mas passadas essas décadas, né, ficou, creio que, insuficiente. É uma necessidade, né, de que as coisas, que haja reforma, que haja ampliação, se possível, e que as coisas sejam trabalhadas para mais bem acomodar, né, a clientela. Exatamente. No tocante à temperatura, essas coisas que, infelizmente, né, esse problema sempre houve, o da temperatura, né, sim, elevada. Se tivéssemos um sistema, então, de um gerador, uma forma de ser, tanto para o anfiteatro como para a biblioteca, nós poderíamos estar utilizando a parte superior, o mezanino, né, para, talvez até para um espaço de vídeo, ou mesmo de uso para o público da internet, né? E a gente não tem esse espaço para ser feito para utilizar melhor esse espaço que está lá. A biblioteca, ela abre que horas todos os dias, Kátia? Das 8 às 18 horas, sem intervalo para almoço. Não há intervalo, né? 8 às 18, ela está lá. As pessoas que desejarem colaborar com a biblioteca, não só frequentar, procura qualquer um que estiver ali atendendo. Sim, será um prazer. O pessoal está lá para isso, é nosso serviço, dar o maior e o melhor atendimento possível. Agora, ela vive também de doações. Daria para fazer um pedido aqui? Sim, eu deixo um pedido a todos que estão nos ouvindo, que qualquer material que tem em casa, às vezes fala assim, mas esse material já não está descartado, já está ultrapassado, mas a gente pode estar realmente vendendo esse material e fazendo uso desse dinheiro e trocando por um livro novo, que sempre existe sugestões, todos os usuários deixam lá na biblioteca solicitações de livros para serem comprados, né? Para serem adquiridos pela gente. Então, nós vivemos de doações. Peço agora, em nome de todos os funcionários e amigos da biblioteca, que façam doações de livros. Às vezes está em casa sem nenhuma utilidade e é só nos telefonar, a gente procura buscar até a residência. Assis Chateaubriand, né, tinha essa frase que a burguesia brasileira, ela não sabia viver, porque ela vivia bregamente, e não sabia morrer. Porque depois que morria também, todo o acervo que ela havia armazenado, ela acabava deixando apodrecer e aquilo acabava sendo vendido para o ferro velho, algo que poderia ser colocado a serviço de todos, né? Para o bem-estar de todos. Então ela preferia ver aquilo apodrecer e se transformar em sucata do que fazer uma doação. Então todos aqui estão convidados a levarem os seus livros que não estejam sendo usados lá para a biblioteca, que eles vão ser de muita utilidade para muita gente. Exato. E queira ou não, a biblioteca municipal e aquele anfiteatro é o espaço cultural que temos. A parte, todas as promessas que são feitas, todos os projetos, os planos por hora, olha, faz 22 anos, é ali que nós podemos encontrar a cultura, é ali que nós podemos nos manifestar. Quantas vezes, né, já me apresentei naquele palco. Exatamente. E tenho muito orgulho de haver feito isso. Kátia, o tempo é todo seu, você é dono do tempo, até breve aí os nossos eventos. Eu agradeço a todos, espero contar com vocês, estamos à disposição, nosso trabalho é atendê-los bem e venham conhecer a nossa biblioteca, façam parte dela, ela é muito importante e a presença de vocês lá ainda é maior.
E nós estivemos aqui, sob o patrocínio da Farmácia Aliança, a tradicionalíssima farmácia do Luizinho, e também do restaurante Piazza, que todos sabem é o ponto certo do seu paladar. Já já estamos de volta. E estamos de volta, neste fim de noite de segunda-feira, 10 de outubro de 2005. Agora sob o patrocínio da distribuidora de revistas Silvia e do Café Brasil. O Café Brasil, todos sabem, é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. Eu falei no início do programa que eu só ia dizer o nome da entrevistada a hora que ela aqui estivesse conosco, né? Ela é a filha do nosso amigo Gilmar Lourenço Zani, nossa amiga Larissa. Tudo bem, Larissa? Tudo bem, e você, Lázaro? Você é agente de viagens, então, Sim, Larissa? sou agente de viagens. Quando eu via você lá no colo do seu pai, etc e tal, não podia imaginar, né? Que, passado o tempo, você fosse se transformar em agente de viagem. Né? E que, inclusive, eu ia me transformar em seu cliente. Ah, que bom. Pra gente é uma honra. Já faz aí por volta de 7 anos que eu já tô com meu pai lá na agência e a gente tá indo bem. É bom trabalhar com o Gilmar, Larissa? Não tenho o que reclamar, não. Pra mim é uma experiência de vida, não só de vida, mas profissional também, lógico. E é uma pessoa em quem eu procuro me espelhar em tudo que eu faço. Falando em viagens, você trabalha naquilo que você gosta? Com certeza. Eu gosto muito dessa minha profissão e pretendo seguir isso pela minha vida, que eu acho assim, é uma profissão interessante porque a gente, além de todas as oportunidades, lógico, que a gente tem, a gente trabalha com pessoas que estão sempre animadas e aquilo que a gente tenta proporcionar também para a pessoa, algo que ela nunca ia imaginar ou um sonho que algum dia ela pensou que poderia ser apenas um sonho e ela tocar naquilo e sentir que vocês também realizam sonhos ali. Sim, com certeza. É mais importante transformar o sonho em realidade ou a realidade em sonho. Essa é uma lenda antiga árabe, né, que tenta transformar, tenta passar para a gente essa mensagem. Mas as viagens acabam muitas vezes mesmo, né, sendo a realização de um sonho. A gente realiza o sonho na viagem e eu acredito que ainda a gente continua sonhando, né, depois da viagem. Só uma curiosidade, Larissa, por que há uma ligação entre as agências de viagens e as seguradoras? Há uma lógica nisso tudo? Olha, especialmente no nosso caso, não. Eu acredito que não tenha uma ligação muito grande aí. Inclusive, para a gente foi algo que surgiu de uma necessidade que a gente sentiu aqui na cidade, né? Que a gente não tinha algo desse tipo, precisávamos de uma empresa assim na cidade, sentimos pela necessidade e fomos, mas nada que tenha a ver uma ligação com o nosso outro ramo que seria o seguros, não. Agora, falando lá, conversando com vocês esse tempo todo, né, dá para explicar para os nossos TVentes qual é a diferença entre uma operadora e uma agência de viagens? Sim, temos grandes diferenças entre uma operadora e hoje, por exemplo, a nossa empresa é uma agência de viagens que seria o que? Para a gente dar assessoria e cuidar de todos os detalhes, desde o documento com que a pessoa vai viajar, o transporte para ela chegar ao aeroporto, todos os detalhezinhos, desde os menores até o todo da viagem, a gente cuidaria, e isso seria, vamos dizer, hoje o serviço de uma agência de viagens. Que a operadora, ela repassa os serviços dela para a agência, no caso de uma empresa, hoje a gente tem aí, não fazendo marketing, mas uma CVC, por exemplo, que é uma muito massificada no nosso país, que ela até tem suas lojas, mas que não são como as agências que fornecem todos os serviços. Nós somos representantes dessas empresas e fazemos, além de
prestarmos esse serviço, lógico, damos toda a assessoria para a viagem da pessoa, completa, tudo. Por exemplo, aqui para os nossos TVentes, né, uma pessoa que deseja viajar para a Europa daqui a uns 2 meses, por exemplo. Aí ela não tem nada, ela não tem passaporte, ela não tem nem sabe o roteiro. Como que qual seria o caminho para essa pessoa? Isso é uma das cenas mais típicas que a gente tem no nosso dia a dia ali na agência. Chega uma pessoa, olha, eu pretendo ir viajar, mas eu não tenho nem ideia para onde. Eu falei exterior, né? Porque daí já envolve o passaporte. Sim, também. Além do passaporte, alguns países até o visto, né? E tem pessoas que às vezes chegam com uma ideia de fazer uma viagem aqui no Brasil e a gente conversando, imagina que é algo bem longe, inalcançável, ela está fazendo uma viagem à Europa, por exemplo, e na conversar você vê que não, que é muito simples hoje e a agência já começa a tratar do passaporte, se é necessário visto, por exemplo, alguém que vá à Índia hoje, não adianta ter somente o passaporte, mas você tem que solicitar um visto. A Índia também exige o visto. Sim, Estados Unidos também exige visto. Estados Unidos, né? Canadá, entre outros vários países aí. O México, por exemplo, estava até um tempo atrás, não necessitávamos de visto. Agora, a partir do dia 19, todo mundo vai ter que ir até o consulado do México para solicitar o visto. Então, são detalhes que não cabe, eu acredito que não cabe aos turistas saberem. São coisas técnicas que a agência tem que estar bem preparada e muito bem informada para estar fazendo, não deixando nenhuma surpresa negativa para o cliente, porque surpresas a gente quer que ele tenha, mas boas surpresas apenas, né? 2 meses seria um tempo suficiente para a pessoa tratar de todos esses detalhes e estar embarcando? É possível em 2 meses, mas eu acho que um tempo de 3 a 4 meses é o ideal hoje. É o ideal para quem pretende fazer uma viagem internacional. Não que se alguém que chega com 1 mês de antecedência seja impossibilitado de viajar, de maneira nenhuma, mas quanto antes você programar a sua viagem, com certeza você vai aproveitar ela melhor. Algum roteiro de viagem que seja o preferido, aquele que é o mais solicitado? Existe assim um roteiro que seja... É algo muito pessoal, né? A gente vê aí, o brasileiro tem uma grande paixão por sol, praia, calor, então o Nordeste é um roteiro muito procurado e talvez até pelo marketing que tenha, mas o grande sonho, eu acho, de consumo das pessoas é a Europa. Eu acredito que é a Europa e que tem superado assim as nossas expectativas. O pessoal tem ido, pessoas assim que imaginam que seja uma viagem para se juntar dinheiro a vida toda. Não, mas não é. É bem acessível para, acredito eu, qualquer pessoa que tenha vontade de ir, é possível. Houve assim algum caso exótico de alguém que tenha desejado lá na agência viajar para um local que vocês nunca imaginavam que fosse tratar essa... Sempre tem, né? Tem muitos lugares aí que é impossível a gente conhecer tudo, todos os lugares e todos os destinos, os roteiros, mas a cada tempo que passa tem alguma pessoa ali querendo um roteiro diferente. A gente já mandou pessoas assim para os mais diversos países. É um que vai à Austrália, por exemplo, e gostaria de conhecer uma ilha de Bali, em Bali, uma praia que viu em um filme determinado e que gostaria de ir para rever. Então tem destinos exóticos e público para isso. A gente tem sim, com certeza. Mais especificamente da sua pessoa, as viagens que você fez, Larissa, qual foi aquela que mais te marcou? Eu acho que toda viagem deixa algum ponto aí uma bagagem para a nossa vida, né? A cada viagem que eu procuro fazer, eu procuro, lógico, além de aprender mais e me profissionalizar mais, aprender alguma coisa e deixar um momento, às vezes, que a gente está meio
para baixo, meio tristonho, fechar os olhos e procurar lembrar de algum momento bom que passou em alguma viagem, em algum passeio. Para mim, acho que todas elas são de grande importância. O Brasil é bom de viagem? Você diz assim, o público brasileiro... O Brasil, ele sempre foi acusado, até há pouco nós ouvíamos falar, né? Olha, é mais fácil você ir para a Europa, é mais fácil você ir para os Estados Unidos do que viajar aqui no próprio Brasil, não é? Isso daí mudou, o Brasil aprendeu a investir no seu próprio turismo, nas suas próprias riquezas. Eu acredito que sim. A gente ainda não tem muita mão de obra qualificada, principalmente Norte, Nordeste. Ainda falta muito treinamento e eu acredito também que seja pela situação do nosso país, econômica, social, educacional também. Mas tem melhorado muito. Eu digo, às vezes a gente pensa em termos de é mais fácil ir para a Europa ou para os Estados Unidos do que viajar dentro do Brasil, porque o nosso país é imenso. Às vezes um voo que a gente vai fazer São Paulo-Manaus é praticamente o custo de um voo São Paulo-Miami. Então a pessoa fala, bom, eu não vou ir para Manaus, que é aqui no meu país, sendo que pelo mesmo preço eu vou a Miami. Eu acho que é mais ou menos por isso essa colocação que o pessoal faz, que é mais fácil, né? Mas são belezas totalmente diferentes, né? É a natureza. As crianças também viajam, Larissa? Muito, muito. Esse é um público aí que a gente tem visto que existem pais que saem de viagens voltadas exclusivamente para os filhos. Eles vão viajar. Eles deixam, às vezes, de fazer algum outro tipo de viagem que seria para eles, para estar atendendo aos filhos. Agora, cresceu o mercado de viagens? Tem crescido, a gente tem percebido que tem crescido sim. Não só o pessoal de Leme, mas porque a gente atende várias outras cidades, nós não centramos as nossas forças aqui, mas a gente atende várias outras regiões, inclusive até temos clientes que não são nem aqui do Brasil, mas a gente tem percebido que o povo brasileiro está aprendendo o que é o turismo e está querendo viajar mais e vendo que é possível, né? Que isso não é um sonho, pode ser. E qual a principal dificuldade enfrentada pelos turistas? A agência, né, a Zani Turismo, outras agências que existem em Leme, elas procuram formar o turista, né, prepará-lo para a viagem, né? Qual é o principal entrave, às vezes inicial, que o turista enfrenta e que a agência se preocupa primordialmente? Eu acho que isso é um ponto muito importante, esse preparo do turista para ele não chegar no destino e enfrentar algo que ele não esperava, que ele não vai saber lidar com uma situação. A gente procura passar todas as etapas da viagem, preparar ele sobre tudo o que pode vir a acontecer e tem também, lógico, não só o nosso serviço aqui, mas o apoio que a gente tem por trás, né? Porque não somos nós que vamos estar lá fazendo o serviço. Então isso também é muito importante, a gente saber quem está por trás, dando o apoio e uma continuidade nos nossos serviços. Outra coisa que sempre se alardeia, quase como um dogma, não é verdade que o turista brasileiro é discriminado? Ou isso é lenda? Né? Eu não acredito que seja, não. É também algo muito pessoal, porque depende, lógico, de como a pessoa vai abordar. De repente você tem aquela tal história. Fui para Paris e achei os parisienses muito mal educados. Tudo vai depender da forma como você vai chegar e abordar a pessoa na rua e fazer uma pergunta. Às vezes você está fazendo uma pergunta, a pessoa não está te entendendo, ela está respondendo de uma maneira que você acha que ela está sendo meio rude. Mas eu acho que o interessante da viagem é isso, é a gente ver o tipo de cultura, fazer a troca dessas culturas, e as pessoas às vezes não entendem que você está lidando com uma pessoa que tem uma cultura e mesma coisa, ela está recepcionando você dessa maneira. É a troca de experiências que está tendo entre
as pessoas, né? E às vezes ela é vista por uma outra E não ótica, vai aqui né? nenhum preconceito, né? Uma pesquisa recente detectou que os turistas tidos como mais gatunos, né, são os ingleses. Olha só que situação, isso acabou sendo jogado no jornal, que confusão vai dar isso. Mas são preconceitos, né? Você falou muito bem aí agora os preconceitos culturais às vezes, né? Quantas vezes não converso com pessoas que vieram lá da Bahia e vêm, mas que coisa horrível aquilo, né? Porque acaba não atinando, não atentando para a cultura, para a história, para uma série de outras coisas, né? Que é preciso estar preparados. E aí acaba havendo essas dissonâncias aí, né? Larissa, e quem quiser conhecer a Zani Turismo, onde é que fica mesmo? Quem quiser visitar a gente, nós estamos lá à disposição. Será um prazer receber a visita de quem quiser nos conhecer lá. Fica na Rua General Osório, número 154, próximo ao Colégio da Maria Joaquina. Ali, e pelo telefone, como é que faz? É o 35 55 27 27. E também quem quiser visitar o nosso site, que está aí com muitas informações na internet, é o www.zani.com.br. Bem, Larissa, o tempo é seu aí para desejar boa viagem aos nossos eventos. Com certeza. Eu espero que cada vez mais o pessoal conheça o que é o turismo, porque eu só seria até suspeita para falar, mas eu acho que todo mundo se merece ter pelo menos uma vez, fazer uma viagem, qualquer que seja, para poder provar o gostinho do turismo, que é muito bom. E nós estivemos aqui, mais uma vez, sob o patrocínio do Café Brasil. O Café Brasil é onde se saboreia o que há de melhor no Brasil. E da distribuidora de revista Sílvia, com seus tradicionais pontos de venda, na Avenida Doutor Jambeiro Costa, número 238, na Praça José de Souza Queiroz, bem próxima da Igreja Imaculada Conceição, e lá na Praça Rui Barbosa, a tradicional Banca do Rubão. Nós chegamos ao final de mais um Maiêutica. Larissa, muito obrigado pela sua presença. Boa noite. A todos, Salam Alek, Shalom, Axé, e até a próxima segunda, pessoal.